Oi, pessoal, dando sequência então aqui nossa sequência de slides, a gente falei anteriormente sobre as variáveis de condição, apresentei as funções principais, né, desse tipo de variável e, em particular, como essas funções aparecem na biblioteca pthreads. Vamos começar agora a ver exemplos de implementação que usam esse tipo de sincronização. E aí a gente vai começar por um problema que é bastante clássico, que é chamado problema do produtor-consumidor. Tá? E aí, justamente nessa sequência, a gente vai ver exemplos de problemas que a gente chama de padrões. E por que padrões? Porque são problemas que aparecem em diversas aplicações. Então, não é um padrão específico, é um problema específico de uma aplicação. Ele é um padrão que você pode usá-lo como solução, como estratégia de solução, para resolver diversos problemas, né? Dá para você consegue mapear diversas situações dentro desses padrões. Então, você conhecer o padrão e saber como resolve o padrão é um caminho bem interessante, porque você depois consegue enxergar esse padrão no problema maior e basicamente a solução já está pronta, né? Quando você encaixa o seu problema maior nesse padrão, você já tem basicamente a solução pronta, né? A parte central pronta. Então, produtor-consumidor é exatamente uma situação em que a minha aplicação ela é dividida em dois fluxos de execução distintos, um fluxo que está responsável por produzir elementos, ou quem gera os elementos que precisam ser processados pela aplicação, e aí eu tenho um outro fluxo chamado de consumidores, que é quem consome esses elementos, no sentido de que pega esses elementos e processa esses elementos e dá o resultado final. Então, nesse tipo de cenário, a minha aplicação ela tanto é responsável por gerar o elemento, ou seja, ela vai receber esse elemento de alguma forma, ou vai ter um pré-processamento, um processamento que gera esse elemento, e um segundo processamento distinto que processa esse elemento. E aí a gente divide, então eu tenho esses dois fluxos separados, threads produtoras e threads consumidoras, e eu posso ter a minha aplicação com uma única thread produtora, uma única consumidora, que seria uma coisa um para um, ou posso ter várias produtoras e um consumidor, ou vários produtoras e vários consumidores, ou posso ter um produtor e vários consumidores, quer dizer, eu posso fazer diferentes combinações. Em princípio, vai sempre funcionar independente do número de produtores e consumidores. Quer dizer, é um ajuste que você vai fazer de acordo com a necessidade da sua aplicação. Né? Se eu tenho a demanda de processamento é muito alta da parte do consumidor, eu posso ter menos produtores e mais consumidores. Né? Se produzir demanda mais do que consumir, então eu vou ter mais produtores e menos consumidores. Quer dizer, para eu adequar aí de acordo com a necessidade da aplicação. Tá? O problema em si, ele usa, então, quer dizer, como é que os produtores se comunicam com os consumidores? A ideia é que você tem um espaço de dados, uma área de dados compartilhado por essas threads, aonde são depositados esses elementos. Então, para que eu não tenha necessidade de ter um acoplamento direto de um produtor com o consumidor, ou seja, eu produzo e entrego diretamente para o consumidor, a ideia de você ter essa área de dados é que você permite esse desacoplamento, ou seja, eu posso produzir. Terminei de produzir, posso continuar produzindo, produzir um segundo item, independente do consumidor já ter consumido o primeiro item. Se eu tivesse um acoplamento direto, toda vez que eu terminasse de produzir, eu teria que ter um consumidor ali pronto para receber. Né? E como nem sempre essa sincronia é tão fácil assim de conseguir, você ter um espaço de dados intermediário que desacopla essa necessidade de sincronismo nesse nível, ela é normalmente interessante. Então, esse espaço de dados a gente costuma chamar de buffer, né? É um buffer, uma área de dados que não precisa ser muito grande, quer dizer, a ideia não é que essa área de dados ela vai ser grande o suficiente para que todos os elementos produzidos possam caber aí, porque a ideia é que os consumidores vão estar trabalhando enquanto eu estou produzindo, justamente eu tenho essa relação de independência, né? E que elas podem estar funcionando simultaneamente, mas não necessariamente no mesmíssimo passo, ou seja, terminou de produzir já tem uma pronta para consumir. O buffer justamente funciona como esse espaço de folga, né? Onde eu deposito o elemento, o consumidor vai lá e pega esse elemento nesse buffer e consome.
Tá? Então, o consumidor não precisa saber quem produziu, o produtor não precisa saber quem exatamente, qual thread exatamente vai consumir, né? Porque ele deposita lá naquela área e as threads vão lá e pegam esse elemento, as threads consumidoras. Então, os produtores depositam elementos gerados, os consumidores retiram elementos dessa área de dados. Tá? E a gente pode, em boa parte das situações, a gente trata isso como um vetor, né? Que é essa área de dados compartilhada, onde os dados são depositados. A gente tem condições, as condições básicas do problema são essas que estão aqui, essas 5 condições, e é com essas 5 condições que a gente vai trabalhar e vai ver a solução em seguida, tá? Mas, obviamente, que eu posso ter variações dessas condições, quer dizer, seriam as condições elementares do padrão produtor-consumidor, mas dependendo da aplicação que eu estou, eu enxergo esse padrão, mas com alguma variação, e aí, obviamente, que essa variação pode ser aplicada. A gente vai adotar essas condições para poder ver como que a gente resolve isso, como resolve, em particular, a lógica de sincronização condicional, que é o que nos interessa aqui. Então, aqui os produtores, eles não podem inserir novos elementos quando a área de dados já está cheia, então a ideia é que eu não perca nenhum elemento. Então, eu tenho um espaço de buferização e os produtores vão depositando elementos lá. Se os meus consumidores ainda não começaram a consumir, ou se eles estão consumindo de forma lenta, por qualquer que seja a razão, pode chegar uma situação em que o buffer ficou cheio. Então, o próximo produtor, quando ele chegar, ele vai tentar colocar alguma coisa no buffer, mas se o buffer está cheio, significa que não tem espaço para colocar esse próximo elemento. Aí entra o nosso requisito de sincronização condicional, nesse problema, exatamente nesse ponto do lado dos produtores. Se ele produz, se ele encontra espaço no buffer, ele pode colocar e seguir em frente, voltar a produzir. Se ele produz, se ele chega e o buffer está cheio, ele deve se bloquear, ou seja, ele deve esperar ali, retendo o elemento que ele acabou de produzir, até que abra um espaço no buffer para então ele depositar aquele elemento e aí seguir produzindo. Então eu vou reter, ele vai parar. É como se eu estou produzindo muito e não tem consumidor dando conta, eu tenho que parar a minha produção. Então ele vai parar retendo aquele elemento e só no momento em que houver espaço no buffer é que ele deposita aquele elemento no buffer e segue em frente. Então, essa vai ser a nossa sincronização condicional. E o estado do programa, para que o produtor decida se ele pode seguir ou se ele deve se bloquear, é exatamente o estado do buffer, nesse caso, vai ser o estado do buffer. O buffer está cheio? Se o buffer está cheio, o produtor deve parar, deve se bloquear. Se o buffer não está cheio, ele deposita o elemento e segue em frente. Essa vai ser a condição. Os consumidores, do outro lado, eles não podem retirar elementos quando a área está vazia, ou seja, eles não podem pegar um elemento que não existe. Eles só podem pegar elemento quando há elementos. E aí entra a sincronização condicional do lado do consumidor. Quer dizer, o consumidor também vai olhar para o buffer. O estado do buffer, né, é o estado que o consumidor sempre tem que olhar antes de consumir. Né? Se o buffer estiver vazio, ou seja, não tiver nenhum elemento para ele consumir, significa, olha, não tem nada, produtores não começaram a produzir ou não conseguiram ainda produzir novos elementos, então o consumidor deve se bloquear. Essa é a condição lógica para o consumidor em que ele deve se bloquear e não pode seguir em frente. Se ele encontra elementos do buffer, se o buffer não está vazio, ele pode seguir. Tá? Então, os elementos devem ser retirados na mesma ordem que foram inseridos, é uma outra condição aqui inicial do problema, para que eu mantenha essa ordem. Né? Então, essa condição 3 já é uma condição que pode relaxar, que pode mudar de um problema para o outro, né? Porque é a questão da ordem de consumo. Para a gente aqui, a gente vai estabelecer essa ordem, uma ordem FIFO, né? Então, para sempre os elementos serem consumidos na ordem que eles foram produzidos. A quarta condição, os elementos inseridos não podem ser perdidos, então, basicamente, está complementando o que a condição 1 já coloca, né? Ele não pode inserir novos elementos se a área de dados está cheia, então a 4 só está confirmando isso. Se ela está cheia, eu não posso sobrescrever, porque se eu sobrescrevo, eu perco o elemento que estava lá anteriormente. E a quinta também complementa a 2, na verdade, porque o elemento só pode ser retirado uma vez. Então, se um elemento está ali, continua, mas ele já foi consumido, dependendo da forma como você implementa isso, se ele já foi retirado por algum outro consumidor, ele não deve ser retirado pelo próximo. Então, são as condições complementares aqui do problema. Tá? Bom, então a gente vai fazer uma primeira abordagem, uma primeira proposta de implementação desse padrão,
usando os mecanismos que a gente tem na mão agora, que primeiro o mecanismo de criar threads, né, de criar fluxos de execução distintos dentro do nosso código. Então, a gente vai ter um programa que vai ter um fluxo para as threads produtoras e um fluxo para as threads consumidoras. E o segundo é os mecanismos de sincronização, para que a gente possa olhar para variáveis compartilhadas, variáveis de estado, de forma correta, que é a sincronização por exclusão mútua, e, por último, a sincronização condicional, que é impedir, né, que a própria thread se bloquear quando ela não tiver condição de continuar, que seria, neste caso, uma thread produtora que encontra o buffer cheio, uma thread consumidora que encontra o buffer vazio e não tem o que consumir, tá? Então, vou começar aqui mostrando o que seria a thread do produtor. Então, veja que essa assinatura está bem uma assinatura de thread, de fluxo de thread, e aí eu vou considerar um produtor, uma produção infinita, né? Ele tem um loop aqui, na verdade, a variável repete aqui que vai estar indicando isso, né? Quanto é que ele deve repetir isso, será definido pela aplicação. Então, o que ele faz? Ele vai ter uma função que é a função de produção, produz elementos, que aí é bem específica da aplicação, né? Não interessa aqui para a gente. O que seja a aplicação, que seja produzir elemento nessa aplicação. Pode ser eu esperar uma mensagem que vai vir pela rede, porque vem de um processo que está rodando em outra máquina, pode ser eu esperar o resultado de um sensor que está sensoriando alguma coisa, pode ser eu ir na base de dados buscar um dado, pode ser eu esperar a entrada de um usuário e fazer um processamento em cima desse dado, né, a depender específico de cada aplicação. Então, ele produz esse elemento, quando o elemento está pronto, ele vai tentar inserir. Então, essa é a parte em que a gente vai ter a interação com as threads consumidoras, porque aqui ele vai inserir o elemento. A função insere elemento significa para a gente colocar o elemento no buffer, que aqui eu estou do lado do produtor. Então, quem é a função? Insere e elemento. O buffer não está aparecendo aqui porque eu fiz a opção de colocar o buffer no espaço global, mas eu poderia aqui, para ficar mais claro, dizer insere o elemento no buffer tal, tá? Mas aí ficou implícito, vai ficar implícito aqui para a gente. Insere elemento significa deposita o elemento que ele acabou de ser produzido no buffer. E aí, aqui tem um comentário de que isso aqui pode bloquear, que você pode bloquear a thread, porque dentro da função insere a gente vai implementar a lógica que vai verificar se tem espaço no buffer. Se tem, ele coloca no buffer na posição correta e aí a thread não é impedida, ela vai seguir em frente, vai voltar para o seu loop e produzir o próximo elemento, tá? E se não tiver espaço, então ela vai ficar retida dentro dessa função. Então, quer dizer, dentro da função insere, a gente vai ter a chamada do mecanismo de sincronização condicional e a thread vai ficar bloqueada até que o buffer tenha espaço liberado. Então, essa vai ser a vida de uma thread produtora, né? Ela produz, ela tenta inserir. Pode ser que ela fique bloqueada se o buffer estiver cheio, senão ela deixa o elemento lá e volta a produzir. Então, essa vai ser a vida de uma thread produtora. A vida de uma thread consumidora vai ser ela vai primeiro acessar o buffer para poder pegar o elemento que ela vai processar. Então, o caminho inverso da produtora. Primeiro vai até o buffer. Então, aí a gente vai ter a função retira. Essa função retira é a função onde a gente vai estar implementando a lógica, a sincronização condicional, porque quando ela tenta retirar o buffer, encontra o buffer vazio, ela vai ficar retida lá dentro. A thread vai se reter, vai ficar bloqueada até que tenha algum elemento para processar. Ela não vai ficar lá testando indefinidamente, ela vai de fato se bloquear para liberar a CPU e deixar que as threads produtoras usem a CPU para produzir os novos elementos. Então, aqui o pode bloquear vai ser dentro dessa função retira. No momento em que ela consegue um elemento, então essa função vai retornar esse elemento que ela conseguiu e aí em seguida ela vai processar. Aqui, então, o processo elemento vai ser específico de cada aplicação. O que é processar o elemento? Pode ser processar uma imagem, pode ser processar um arquivo, pode ser processar o dado que veio de um sensor, vai depender do que é a lógica da aplicação, tá? Então, a gente basicamente, o que a gente faz aqui? A gente traz o padrão, que é esse produtor-consumidor, para dentro dessas funções, insere e retira. A função insere que os produtores vão chamar e a função retira que os consumidores vão chamar. E aí a gente, basicamente, aqui, basicamente, a gente vai concentrar inteiramente dentro dessas funções todo o controle de sincronização. E aí fica fácil, como eu falei com vocês, quando a gente enxerga esse padrão, identifica esse padrão em uma determinada aplicação, a gente está com ele isolado, né? Essa parte de sincronização vai funcionar sempre igual e as funções lá que
que são específicas da aplicação, que é a função processa elemento, a função produz elemento, é o que eu vou implementar para a minha aplicação específica. Tá? Então, eu consigo fazer esse isolamento do padrão e consigo reutilizar a ideia, a lógica de sincronização em várias aplicações. Tá? Bom, em termos de estado, variáveis de estado, como eu falei com vocês, as threads vão olhar para o estado da aplicação para decidir se continuam ou se tem que se bloquear. O estado que elas vão olhar aqui vai estar refletido no buffer. O buffer vai congregar todo esse estado. Tá? Então, as minhas variáveis vão ser o buffer, que é onde eu deposito, produtoras depositam o elemento e consumidoras pegam os elementos. E para eu poder ter informação sobre buffer está cheio, buffer está vazio, qual a próxima posição de inserção, qual a próxima posição de remoção, para seguir todas aquelas condições que eu coloquei anteriormente, que seria, não posso inserir se o buffer estiver cheio, não posso retirar se o buffer estiver vazio. Então, para isso, eu vou usar uma variável count. Essa variável count vai complementar a informação do meu estado, para que eu não precise ir lá dentro do buffer e ficar contando posições ocupadas e posições vazias, que nem sempre isso é trivial. Então, essa variável count vai complementar a informação de estado, vai refletir diretamente nela quantos elementos atualmente eu tenho no buffer. Ela começa com 0, toda vez que o elemento no buffer ela vai ser incrementada de 1, toda vez que eu retirar o elemento do buffer ela vai ser decrementada de 1. Quando a thread produtora chega, ela não precisa ir lá dentro do buffer ver se ele está cheio ou está vazio, ela pode perguntar, olhar diretamente para o estado dessa variável. Se count estiver igual a n, é porque o buffer está cheio. Se count estiver igual a 0, é porque o buffer está vazio. Tá? Então, essa variável vai ser importante para a gente aqui, para dar essa informação de estado. E as outras duas em out são as variáveis que a gente vai usar para poder atender outras condições lá do meu problema, que é a condição de eu sempre de eu consumir os elementos na ordem que eles foram inseridos. Então, o in vai ser usado pelas threads produtoras, é a próxima posição onde eu vou inserir o elemento, e o out vai ser usado só pelas threads consumidoras, é a próxima posição em que eu vou retirar um elemento. Elas começam iguais, porque quando eu tenho o buffer vazio, a próxima posição de inserção é a posição 0 do meu vetor, e a próxima posição de remoção é a posição 0. Assim que eu inserir um elemento, eu vou incrementar esse in e a próxima posição de inserção vai ser a 1. E aí eu deixo então ele sempre pronto para a próxima thread produtora ter nessa variável a posição que ela deve inserir. Aí ela incrementa e deixa pronta para a próxima thread. E a mesma coisa o out. Eu sempre chego, o out é a posição atual de retirada. Retirei, a própria thread consumidora vai lá e incrementa esse out para que ele já fique pronto para a próxima thread que vai consumir. Tá certo? Eu poderia usar o in out para poder ter informação sobre se o buffer está vazio ou está cheio. Ele é um pouco complicado de fazer isso, porque repare, quando eu inicio e o buffer está vazio, os dois estão com índice 0. O buffer está vazio, os dois na mesma posição. Eu posso ter uma situação em que eu enchi o buffer e como eu tenho que e aí, quando eu enchi o buffer, a próxima posição de inserção vai ser a posição inicial, porque eu já fui até o final. Eu posso ter uma situação em que eu volto a estar com os dois índices igual a 0, porque eu não consumi nada, mas eu já enchi o buffer. Então, nesse caso, eu olho os dois índices igual a 0 e não estou com o buffer vazio, estou com o buffer cheio. Tá? Então, eu não conseguiria resolver a questão de saber se o buffer está vazio ou cheio olhando apenas para essas variáveis de posição. Então, por isso o count aqui é importante. Tá? E as outras variáveis que eu vou usar são as variáveis de sincronização. Uma variável de lock, um mutex, e duas variáveis de condição. Por quê? Porque eu tenho a condição das threads produtoras e tenho a condição das threads consumidoras. As threads produtoras vão se bloquear por uma condição e bloquear por outra condição. Então, eu crio duas variáveis de condição, tenho duas filas de bloqueio. Tá? Bom, então a função que insere que é a função-chave aqui usada pelas threads produtoras, ela recebe o elemento que ela vai inserir como argumento. E aí, olha, ela já começa fazendo um lock no mutex. Por quê? Porque ela vai olhar para uma variável que é compartilhada, count. E ela pergunta, então, count é igual a n? Seria a condição em que ela vai ter que se bloquear. Se count for igual a n, o buffer está cheio, ela não pode colocar o elemento lá, ela tem que esperar o buffer ficar com uma posição disponível. Então, se count for igual a n, olha o que ela faz, chama o wait. Na variável de condição, da fila de condição de produtores, porque ela é uma thread produtora, e passo, olha aqui o lock, ó, o mesmo lock que ela usou aqui. Esse lock eu passo para o wait, porque como a gente falou, o wait vai lá, antes de bloquear a thread, ele vai liberar o lock, e depois que a thread for desbloqueada, ele vai pedir o lock de novo, vai fazer esse favor, né, para a gente não precisar ficar botando essas linhas de código, porque sempre isso vai acontecer.
tá? Então, eu tenho que indicar para o wait qual é o mutex que ele tem que fazer isso. É o mutex que eu chamei aqui antes. Se o buffer não estiver cheio, ela vai conseguir seguir em frente, não vai entrar aqui no wait. E aí ela faz tudo que tem que ser feito quando insere um elemento. Incrementa o número de elementos, que essa ordem aqui pode variar um pouco, mas aqui eu estou primeiro incrementando o número de elementos no vetor, colocando esse elemento na próxima posição, que é a posição in, e deixando essa posição in incrementada, para que o próximo produtor insira na próxima posição e não sobrescreva a anterior. O %n aqui é só para eu fazer o meu buffer circular. Quando eu chego na última posição, se eu tenho 5 elementos, eu vou da posição 0 à posição 4. Quando eu chego no 4, incremento de 1, vai dar 5, só que 5 já é uma posição fora do meu vetor. E aí eu faço 5 por cento, 5, que é o tamanho do meu vetor, vai dar 0, e aí eu vou, então, voltar o in para a posição inicial, para fazer ele circular, tá? Terminei de fazer o que eu tinha que fazer, libero o lock, sair da seção crítica. E aí, como eu acabei de inserir um elemento, tá? Eu aqui, nesse problema do produtor consumidor, eu posso simplesmente dar um signo. Porque se eu acabei de inserir um elemento, eu tenho a seguinte situação. Pode ser que tenha uma thread consumidora que tenha tentado consumir e tenha encontrado o buffer vazio e agora eu acabei de inserir, então eu vou dar um signo. Então eu não pergunto, né, se tem alguma thread bloqueada. Eu dei condição de uma thread consumidora executar? Dei. Então, eu dou um signo. Caso tenha alguma thread que tenha tentado executar antes e tenha se bloqueado, ela vai então ser desbloqueada e vai seguir em frente agora. Então, ele vai, assim que terminar de inserir o elemento, dar um signo. E por que um signo? Porque ele inseriu só um elemento. Não faz sentido eu dar um broadcast. Porque mesmo que tenham vários lá esperando, só uma vai conseguir seguir, porque eu só inseri um elemento. Então, é o caso de eu usar o signo. Se tiver alguma bloqueada, ela vai ser sinalizada. Se não tiver, esse signo não tem efeito nenhum. Tá? Ele não fica acumulado, nada disso. Ele simplesmente não tem efeito. Ele só tem efeito se no momento em que ele é chamado existe alguma thread bloqueada na fila daquela variável de condição. E repare que aqui é outra variável de condição, né? É a variável de condição dos consumidores, porque eu estou justamente desbloqueando alguém naquela fila. Eu não estou desbloqueando um produtor, estou desbloqueando um consumidor, por isso eu tenho filas separadas. Tá? A outra função retira. Então, o que, que eu tenho? A thread consumidora tem uma variável para guardar o elemento que ela vai retirar. Ela também chega fazendo exclusão multa com mutex, porque ela vai olhar para a mesma variável que a thread consumidora, produtoras olham e alteram. Então, eu preciso ter exclusão multa. Aqui, a minha condição para a thread não seguir em frente é ela encontrar o buffer vazio. Se ela encontra o buffer vazio, não tem elemento para retirar, não tem elemento para processar. Então, ela vai e se bloqueia. Se bloqueia na fila de consumidores e diz, olha, é o mutex que você tem que liberar, aquele mesmo mutex que os produtores usam. Se ela não encontra o buffer vazio, ela segue em frente. Então, ela vai e atualiza, quer dizer, ela vai tirar o elemento, então ela decrementa o número de elementos, ela pega o próximo elemento, que é o da posição alt, deixa a posição alt indicada para a próxima posição, assim como a gente fez com o in, de forma circular. Terminou de fazer isso, libera a seção crítica. Libera a seção crítica e aí ela faz a mesma coisa que as threads produtoras. Bom, eu acabei de tirar um elemento do vetor, do meu buffer, né? Eu posso estar justamente liberando o espaço que uma thread produtora está precisando. Então, ela vai diretamente dar um signo na fila dos produtores. Sempre que um consumidor tira um elemento, ele está abrindo espaço para um produtor inserir um elemento. Então, ele dá um signo. Se tiver algum produtor bloqueado, ele vai ser sinalizado. Se não tiver aquele signo, não tem efeito, como eu falei para vocês. Tá? Então, são duas ações, a sequência de ações basicamente opostas, né, uma da outra, uma que retira, uma que coloca, uma que olha a condição de estar cheio, outra olha a condição de estar vazio. Né? Se o buffer não está em nenhum desses dois extremos, nem cheio nem vazio, se ele está no meio cheio, né, é a situação em que tanto produtoras quanto consumidores conseguem seguir em frente. Se ele está cheio, só as consumidoras conseguem seguir. Se ele está vazio, só as produtoras conseguem seguir. E assim que eu produzo e coloco um elemento, consigo colocar um elemento no buffer, eu sinalizo para a fila de threads consumidoras. Assim que eu consumo, tiro um elemento do buffer, libero um espaço do buffer e eu sinalizo para alguma thread produtora que possa estar esperando. Então, eu não preciso perguntar se tem alguém esperando, eu dou o signo. Porque é mais. Se eu fosse perguntar, eu ia gastar o processamento para perguntar e para dar o signo. Eu dou o signo. Se tiver alguém, o signo atinge. Se não tiver, o signo não tem efeito. Então, é a maneira mais rápida aqui de eu fazer.
é dar o signo, dado que o que aconteceu aqui? Eu mudei o estado. Uma vez que no caso do consumidor, eu tirei um elemento, se o buffer antes estava cheio, ele deixou de estar cheio, né? Eu poderia até perguntar se o buffer anteriormente estava cheio, então dá o signo. Mas aí, repare, eu estou fazendo uma pergunta. Toda vez eu vou ter que fazer essa pergunta. É um processamento a mais além do signo. Então, dar o signo diretamente, independente de ter alguém esperando ou não, é a maneira mais direta e mais econômica aqui de fazer essa sinalização. Tá certo? É, então, é isso. Aqui estão as referências. É, eu fecho aqui e seria aqui a ideia foi mostrar esse padrão produtor-consumidor, né? E mostrar essa primeira implementação. Eu vou voltar na sequência para fechar aqui, mostrando um exemplo de execução. Vou levar esse código, um código lá completo, e vou executar e mostrar para vocês como funciona as situações e a gente tentar visualizar as situações em que acontece bloqueio e desbloqueio das threads. Ok? É isso então. Até mais.